Boa noite para quem está entrando. Juliana, Isabela, sejam muito bem-vindas à nossa live. Estamos começando mais uma live fixa. Então, toda segunda-feira agora a gente tem a nossa live fixa aqui no Instagram. E hoje nós vamos conversar sobre atendimento online. Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories e aí pedi algumas sugestões e esse foi um dos temas sugeridos. Então decidi que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tá bom? Vou tentar não deixar a live muito longa, porque tem bastante assunto, bastante conteúdo, inclusive técnico mesmo pra gente conversar. E aí eu tava pensando se eu fazia um roteiro ou não pra nossa live de hoje. Mas eu pensei da gente continuar conversando a partir das resoluções. Então, quem for entrando e concordar comigo, aproveita e deixa aí nos comentários para mim o que vocês acham sobre isso. Muitas psicólogas sempre reclamam comigo que uma das dificuldades em ler as legislações, as resoluções, em ter acesso a esse material, é a dificuldade em entender o que está regulamentado, né? Como tem uma linguagem e termos muitos técnicos, muitos jurídicos, muita gente acaba dizendo que não consegue entender o que está ali. Então, por conta disso, eu acho importante a gente trazer a resolução. É importante a gente ver de fato como é que está regulamentado, como é que aparece previsto nos artigos. E aí, conversando a partir disso, associando esse conhecimento de como a gente pode aplicar e como é que a gente pode entender isso na prática, tá? Então, ao invés de fazer um roteiro, eu estou trazendo hoje aqui a resolução que regulamenta o atendimento online. É uma resolução recente, que é a resolução do Federal número 11 de 2018, e ela revoga a resolução passada de atendimento online, que era a 11 de 2012, tá? Então, o que é que essa regulamentação prevê? Ela regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologia da informação e da comunicação. Então a gente vai ver já que o atendimento online ele não é feito único e exclusivamente de psicoterapia e ele não é feito único e exclusivamente por meios de videoconferência, tá? A gente pode prestar esses serviços, esses atendimentos a partir da psicologia em outras modalidades e também por outros meios, tá bom? Qualquer dúvida do que eu for falando, compartilhando que vocês já sabem, é só me mandar nos comentários. Beleza? Boa noite a todo mundo que entrou. Ai, me molhei. Me ignorem. Vamos começar então. Essa resolução, e eu achei bacana como eles colocaram isso na resolução, tá? Eu achei que eles, por algum motivo, eles iriam fechar em psicoterapia, mas não aconteceu dessa forma. Então, essa resolução, ela regulamenta a prestação de serviços psicológicos que são realizados por meios de tecnologia, meios de comunicação, informação à distância, tá? E eles definiram aqui quais são os tipos de serviços previstos, então, que os psicólogos podem oferecer no atendimento online. E aqui que eu achei que eles iam fechar em psicoterapia, mas eles deixaram aberto. E eu acho que isso, apesar de ter muita coisa faltando nessa resolução, eu acho que foi um ponto positivo da resolução, eles não terem fechado em atendimento psicoterapêutico, tá? Então, quais são os tipos de serviços previstos na resolução? As consultas e os atendimentos psicológicos de diferentes tipos, de maneira síncrona ou assíncrona. Tá aí um termo que geralmente o pessoal me pergunta o que isso significa. Quando a gente faz o atendimento ao mesmo tempo. Então, quando, por exemplo, eu tô online, eu tô ao vivo e ao mesmo tempo a pessoa que eu vou atender tá online e ao vivo comigo. Então, isso é um atendimento síncrono. O assíncrono é quando a gente não tá junto no atendimento ao mesmo tempo, tá? Quando a gente faz, por exemplo, uma orientação por e-mail, seria um atendimento, uma orientação assíncrona. Beleza, o atendimento em psicoterapia ele acontece simultaneamente, né? As duas pessoas precisam estar presentes. Outro tipo previsto de serviço que pode ser feito de forma online, que já era da resolução passada, inclusive,
são os processos de seleção de pessoal. Isso também a gente pode fazer de forma online. Diferente da resolução passada, por essa, existem processos que eles podem ser feitos 100% de forma online, tá? E aí a gente entra então no terceiro tópico do que pode ser oferecido de forma online, que a gente vai ter que ter um cuidado em relação ao que de fato pode acontecer, tá? Eles colocaram aqui que a utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados pela resolução pertinente, a resolução atual que regulamenta os testes psicológicos é a resolução do Federal, a 9 de 2018, tá? Prevê lá os testes e a avaliação psicológica. Então, toda a utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados pela resolução do Conselho e testes que tenham parecer favorável pelo SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Instrumentos Psicológicos, que é um sistema do Conselho Federal, tá? Então, eles que aprovam ou não os testes psicológicos que são submetidos, com padronização e normatização específica para tal finalidade. Então, aqui que é o cuidado que eu falo para vocês, que na verdade são dois. Nós, psicólogas, para um processo de avaliação, para um processo de intervenção, a gente só pode utilizar testes psicológicos que estejam com parecer favorável pelo federal, tá? Se a gente utiliza um instrumento com parecer não favorável, a gente pode, inclusive, desvalidar todo o trabalho que foi feito, beleza? E aí os testes que a gente utilizar tem que acompanhar mesmo no site do SATEPS, não tem muito o que fazer, tem que estar acompanhando, até porque os testes, eles têm períodos em que eles perdem a validade, eles têm um prazo onde os estudos vão ter a validade, e aí quando acaba esse prazo, eles perdem o parecer favorável. E se eles estão com parecer desfavorável, a psicóloga não pode utilizar, tá? E vai ter que substituir por outro instrumento, até que o SATEPS faça uma nova avaliação e valide novamente. Segundo cuidado, a gente só pode utilizar esses testes psicológicos no atendimento online se o teste prevê isso no próprio manual, tá? Então, aquele teste ele precisa ter sido estudado, validado para aplicação online. Beleza? Se não tiver essa forma de aplicação prevista no manual, aí a gente não vai poder fazer a aplicação do teste dessa forma, tá bom? Outro tipo de serviço que a gente pode prestar de forma online, a supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogas e psicólogos nos mais diversos contextos de atuação. A supervisão mais conhecida é a supervisão clínica, né, que tem um foco aí em abordagem teórica. E eu estava até pensando um pouquinho sobre isso, porque eu percebi que a nossa categoria tem uma dificuldade enorme de ver a atuação da psicologia em outros campos, que não só no atendimento clínico ou no atendimento em psicoterapia, né? Muita gente chega para mim e fala: Marina, eu não consigo ver como é que uma psicóloga iria utilizar o registro documental, por exemplo, se não for dentro do atendimento clínico, se não for a partir da psicoterapia. E eu percebi que isso é uma dificuldade muito grande, pelo menos as psicólogas que estão sempre em contato comigo, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu mesma, por exemplo, presto consultoria e supervisão, mas não com foco em abordagem teórica. A minha supervisão e as minhas consultorias, sempre com outras psicólogas, porque é tudo para a prática da psicologia, é com foco em ética e legislação. Então, eu sou da psicanálise, mas a psicanálise ela não é o foco das minhas supervisões, entende? Então, é um tipo diferente de trabalho do que o pessoal está acostumado, que é a supervisão clínica. Então, tanto a consultoria como a supervisão eu posso oferecer de forma online também. Tá bom? Achei bacana que eles definiram aqui o que eles entendem como consulta e o atendimento psicológico. Eles definiram como um conjunto sistemático de procedimentos por meio da utilização de métodos e técnicas da psicologia, na qual se prestam serviço nas diferentes áreas de atuação.
Então, não é só para psicoterapia, tá? O atendimento online pode ser feito, sim, de outras formas, em outras modalidades de serviço. E ele tem sempre essa vista de avaliação, de orientação ou até mesmo de intervenção, tanto em processos individuais como os atendimentos em grupo, tá bom? Em qualquer modalidade, a gente precisa lembrar disso, que a psicóloga vai precisar ter um cuidado em relação ao sigilo dos atendimentos, né? Como cada psicóloga vai fazer vai ser opcional, vai depender de como é que a psicóloga gosta de trabalhar. O que eu posso fazer é compartilhar um pouquinho de como que eu faço, tá? Não é regra, a gente pode fazer isso de outras formas, beleza? Como eu faço supervisão de outras psicólogas, faço tudo bonitinho, tem lá todos os prontuários das psicólogas que eu atendo. E sempre que alguém marca uma supervisão comigo, e a supervisão ela é uma prática da psicologia, tá? Eu geralmente mando um e-mail, o meu trabalho ele é todo online, gente. Então todas as minhas ferramentas de trabalho, a forma como eu gosto de registrar o meu trabalho, é toda otimizada para os serviços online, tá? Então marcou a supervisão comigo, eu mando um e-mail com várias orientações da data que foi marcada, do horário. Eu mando uma cartilha falando para a psicóloga como é que funciona uma supervisão comigo. É mais ou menos no molde de um contrato terapêutico, não chega a ser um contrato terapêutico, porque a psicóloga não assina, não diz que concorda ou não, mas é mais ou menos nesses moldes, porque é nessa cartilha que eu explico tudo muito bem direitinho de como é que vai funcionar aquele atendimento online comigo. Então, por exemplo, lá eu disponibilizo toda a minha identificação profissional, porque eu vou estar no papel de psicóloga, eu vou estar exercendo a psicologia. Então, eu coloco lá disponível toda a minha identificação profissional. Eu falo que a supervisão é prática da psicologia, então eu vou garantir o sigilo profissional, respeitando o que está previsto no Código de Ética. Como eu trabalho diretamente com marketing digital, como eu tenho um curso online, trabalho com campanhas de marketing por conta desse curso online. Eu gosto de deixar claro para as psicólogas que vão ser supervisionadas por mim que aquele trabalho, por se tratar da prática profissional da psicologia, não vai ser filmado, não vai ser utilizado em campanhas de marketing e vai ser preservado o sigilo de toda e qualquer informação, tanto da psicóloga que eu vou atender, como das informações do caso que vai ser estudado naquele encontro de supervisão. Então, aí eu falo lá do aplicativo que eu utilizo, que no meu caso é praticamente só o Zoom, tem alguns outros, né, mas o Zoom é o que eu mais utilizo. Então, eu coloco lá instruções de como é que a gente utiliza o Zoom, como é que ela pode baixar o Zoom, se ela nunca utilizou, que inclusive ela pode desinstalar depois. E aí falo desses cuidados com a questão do sigilo profissional e do que é importante ela, inclusive, fazer para a gente tentar garantir aí o máximo de sigilo e segurança em relação a esse atendimento online. Então, por exemplo, eu sempre coloco nessa cartilha de orientação da psicóloga, tá no lugar preservado, se possível sozinha, para garantia do sigilo. Digo que ela não tem autorização para gravar, que se ela quiser gravar aquele encontro, ela vai precisar conversar comigo antes, porque eu mesma não gravo. Diferente, por exemplo, das aulas que eu dou para as minhas alunas, que são todas gravadas. Os atendimentos online eu não faço gravação. Falo para ela não utilizar a internet pública, para não utilizar computador de outras pessoas. Falo para não compartilhar informações de tudo que for conversado com outras pessoas. Mas vocês entendem que está tudo explicado, não só de como funciona o meu trabalho, mas de todos os cuidados que tanto eu como a psicóloga que vai ser supervisionada por mim, a gente precisa garantir para tentar preservar o máximo desse sigilo. Então, quem faz atendimento online vai precisar encontrar uma forma de fazer isso com as pessoas que for atender, tá bom? Pergunta: no atendimento online é obrigado a elaborar um contrato? E é obrigado por esse contrato ter assinatura digital? Não sei teu nome. Let's 95134.
Ó, para atendimento online não necessariamente é específico, tá? Mas a gente tem previsto no Código de Ética a obrigatoriedade da gente elaborar contrato de prestação de serviço. Na regulamentação do Conselho não existe a obrigatoriedade desse contrato ser por escrito ou ser verbal. Então a gente tem a opção de escolher se a gente vai fazer um contrato de prestação de serviço com a pessoa que contrata o nosso trabalho de forma verbal ou de forma escrita. Mas esse contrato, é nesse contrato que vai ter que ter tudo referente ao trabalho, né? Trazendo o exemplo da psicoterapia, que é a prática mais comum das psicólogas que me atendem. Vai ter que ter lá qual é a frequência dos encontros, se vai ser uma vez na semana, como é que vai ser feito o pagamento, quanto que a pessoa vai pagar por atendimento, como é que ela vai fazer se ela precisar faltar, se a psicóloga vai ou não vai cobrar pelas faltas, como é que a psicóloga vai fazer quando ela faltar, quando ela estiver de férias. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato de prestação de serviço, tá? E a gente pode fazer isso de forma escrita. E aí, a mesma coisa, se a gente faz de forma escrita, tem gente que só entrega sem precisar da assinatura. Tem gente que entrega e gosta que a pessoa assine para dizer lá como se fosse um recebido, sabe? Garantindo ali que a pessoa concordou e assinou e recebeu aquele documento. Se a gente faz por escrito, a gente tem que manter uma cópia do documento no prontuário da pessoa atendida. Se a gente faz só de forma verbal, nós vamos ter que registrar isso e eu oriento que isso seja registrado no prontuário. Que naquele dia foi feito o contrato de forma verbal, por exemplo, com a pessoa, onde ficou combinado e aí colocar todos os combinados com a pessoa, tá? Então, isso acontece da mesma forma para o atendimento online. Como é a prestação de um serviço? Antes de eu iniciar de fato a prestação do serviço, a gente precisa conversar como é que tudo vai acontecer. Questão de encontro, quais as ferramentas que vão ser utilizadas para o encontro online, quantos encontros, como é que a pessoa vai fazer o pagamento, se vai precisar pagar antes, se vai precisar pagar depois, o que é que acontece se a pessoa faltar. Tudo isso vai ter que estar no contrato. E a mesma coisa, a psicóloga no atendimento online pode decidir fazer isso por escrito ou pode decidir fazer isso de forma verbal. A orientação do conselho em relação a documentos digitais é que a psicóloga tenha uma assinatura digital, tá? Isso, inclusive, valida juridicamente o documento, beleza? E aí, a minha orientação é sempre consultar um advogado em relação a isso. Já consultei uma advogada, uma amiga minha, e perguntei se, por exemplo, no contrato online, se eu tendo assinatura digital seria o suficiente para validar o documento, ou se a psicóloga precisaria ter também. E ela me respondeu que eu tendo já seria o suficiente. Mas em relação à validade jurídica de documentos que acontecem dessa forma no atendimento online, eu sempre oriento que consultem o advogado da confiança de vocês, tá bom? Acho que respondi a dúvida que surgiu. Posso continuar? Então lembrem, no atendimento online, vocês vão precisar conversar com a pessoa que vai ser atendida de como é que vai ficar a questão do sigilo profissional, tá bom? Beleza? Para fazer atendimento online não eventual, nós somos obrigadas pelo Conselho a ter um cadastro junto ao Conselho Federal de Psicologia, tá? Eles criaram um site, o EPSI, que é por onde a gente solicita o cadastro para prestar atendimento de forma online. Se a psicóloga faz um atendimento eventual apenas, não há a obrigatoriedade da gente ter esse cadastro, tá? Mas se a gente presta o atendimento de forma não eventual, a gente tem obrigatoriamente que ter esse cadastro. Prestar serviço como psicóloga sem esse cadastro por atendimento online, eles consideram como falta disciplinar, tá? Então, eticamente, a psicóloga, eticamente que eu digo, ela pode responder um processo administrativo, ela pode ser questionada, orientada pelo conselho nesse sentido. E o atendimento eventual por exemplo, se a psicóloga atende em psicoterapia presencial, e aí, de repente, o paciente dela viajou
e eles decidiram durante aquela viagem fazer o atendimento daquela semana. E foi só isso. Para esse atendimento, a psicóloga não precisa ter o cadastro no conselho, tá? Mas se a gente faz esse atendimento frequentemente, aí sim a gente tem a obrigação de ter o cadastro. O cadastro, ele não paga taxa, não paga anuidade, não paga nada, é gratuito. A gente solicita preenche formulário, solicita o cadastro pelo site do próprio federal. Inclusive, vocês podem jogar no Google, se vocês colocarem lá EPSI, CFP, aparece um link direto para esse site para vocês fazerem um cadastro. Lá tem também a possibilidade de vocês consultarem as psicólogas que têm o cadastro para fazer o atendimento. Vocês, eu quero fazer um atendimento com a psicóloga tal, atendimento online. Eu quero saber se ela tem cadastro, se ela está regular. Por esse site vocês também conseguem consultar, tá bom? Tem alguns detalhes. A resolução do federal exige que para a psicóloga conseguir a aprovação desse cadastro, porque a gente entra no site, faz a solicitação, preenche as perguntas que eles, né, o tipo de serviço que a gente vai prestar, o que a gente vai fazer para garantir o sigilo, então tem que responder umas perguntinhas lá no cadastro. E aí vai para uma análise do nosso regional. Um dos critérios obrigatórios para o cadastro ser aprovado pela resolução do federal é que a psicóloga não esteja inadimplente com as anuidades. Acredito que a maioria dos regionais mantiveram esse critério, então a psicóloga só vai conseguir aprovação se ela estiver em dia com todas as anuidades, mas aqui em São Paulo eles não estão exigindo isso, né? Eles emitiram um documento regional, então qualquer psicóloga de São Paulo que solicitar o cadastro no EPSI para atendimento online não tem a obrigação de estar em dia com a anuidade, tá? E vai ser só análise do formulário, do serviço que vai ser prestado propriamente dito. Mas acredito que a maioria dos outros regionais no Brasil estão indo com a resolução do federal, então estão exigindo que a psicóloga esteja em dia com as anuidades. Isso vale a pena vocês confirmarem, se vocês tiverem interesse no cadastro. E eu tenho orientado, tá, gente? Se faz ou não faz atendimento online, solicita o cadastro. Uma hora vocês podem precisar fazer, uma hora vocês vão querer fazer. E o dia que vocês decidirem fazer, vocês já têm um cadastro para atuar, vocês não vão pagar nada por ele. É todo feito de forma online, não dá grandes trabalhos, eu não tive problema para fazer o meu. O detalhe é que o cadastro ele tem validade anual, então todos os anos a gente tem que renovar o nosso cadastro, tá? Geralmente é uma renovação rápida. Eles conseguiram otimizar isso, na verdade eles mandam um e-mail automático quando o cadastro tá para vencer. Mas eu sempre oriento que a psicóloga acompanhe esse prazo. Então, um pouquinho ali, uns 2 meses, uns 3 meses antes do cadastro vencer, eu oriento que acompanhe ou até mesmo solicita, entra no EPSI para ver se já consegue solicitar a renovação do cadastro. O meu cadastro mesmo, eu acho que tá para vencer. Na verdade, eu acho que já tá esses 2, 3 meses antes do meu cadastro vencer, eu acho que já tá chegando. Eu já vou ter que solicitar a renovação do meu. Mas é isso que a gente precisa lembrar, tá? Todo ano a gente vai ter um prazo para solicitar a renovação desse cadastro. Beleza? Tem algumas coisas em relação ao que é obrigatório, o que não é, que cada regional pode definir, tá? Por isso que tem, por exemplo, essa diferença de exigência aí para anuidade estar em dia ou não. Ok? Se o cadastro de vocês não for aprovado, o Conselho Federal tem que falar o porquê para vocês providenciarem a adequação, aí é todo o contato com o próprio regional de vocês, tá? Uma coisa que eles deixaram na resolução, eu não sei dizer para vocês como é que isso poderia acontecer na prática, mas eles não proibiram, é o atendimento de crianças e adolescentes. Então, eles prevêem aqui no artigo 5º, que o atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá na forma desta resolução com consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais, tá? Geralmente pai e mãe. Então, para fazer o atendimento de criança e adolescente no atendimento online, precisa ter
esse consentimento expresso. E a mesma coisa para o contrato de prestação de serviço, tá? Documento gera mais materialidade para qualquer questionamento ou qualquer problema que a gente tenha, muito mais do que um contrato feito de forma verbal. Por mais que isso esteja previsto, isso deverá estar registrado, na verdade, no prontuário da pessoa, né? Mas tem gente que acaba decidindo fazer um contrato por escrito para a pessoa assinar, dizer que concorda e recebeu, porque tem um peso jurídico maior, tá? Então acaba tendo aí essa materialidade um pouquinho maior. Então, mesma coisa em relação a esse consentimento expresso. Tem gente que faz questão de ter o consentimento expresso de forma formalizada, num contrato assinado, alguma coisa por escrito, por conta dessa materialidade. Mas se vocês pegarem resolução, vocês vão ver que não tem obrigatoriedade da gente ter esse consentimento por escrito, num contrato, por exemplo. A gente tem que ter, de alguma forma, o consentimento, a autorização dos pais. Isso é a mesma coisa para atendimento, inclusive presencial, tá? Na dúvida, se vocês tiverem dependendo do caso, acharem melhor, façam por escrito, façam um contrato bonitinho, que não tem problema nenhum, tá? O cuidado é garantir que tudo que está previsto ali naquele documento respeita o que está previsto no Código do Consumidor, os direitos dos usuários do serviço, para não violar nada em relação a essas outras regulamentações. Beleza? Tem uma coisa importante que eles colocam na resolução para atendimento online. O atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência pelos meios de tecnologia para o atendimento online. Eles colocam que é inadequado. Então, isso que eu digo que é importante a gente saber o que está de fato previsto e como é que as coisas acontecem na prática. Porque se eles colocam na resolução que o atendimento de pessoas ou grupos em situação de urgência e emergência é inadequado, eles não estão proibindo por regulamentação o atendimento nesses casos, tá? Eles estão colocando aqui, é inadequado. Ou seja, de alguma forma eles estão orientando, estão sugerindo que o atendimento de pessoas em casos de situações de urgência e emergência por atendimento online seja evitado, tentando dar prioridade aí para o atendimento de forma presencial, tá? Mas se a gente for questionada, por exemplo, em relação a isso, tá lá na resolução, é inadequado. A gente não é proibida a fazer esse tipo de atendimento, tá? Uma coisa que eles proíbem, e aí tá explícito aqui na resolução, é o atendimento de pessoas e grupos em situações de emergências e desastre. Quer ver? Cadê? Aqui. Atendimento de pessoas e grupos em situação de emergência e desastres pelos meios de tecnologia é vedado. Percebe que é diferente? No anterior, que eles falam da situação de atendimento de urgência e emergência, é inadequado. Então, a gente pode fazer, mas eles não indicam, tá? Diferente do caso de situações de emergências e desastre, que eles colocam que no atendimento online é proibido. Aí só pode fazer os atendimentos, nesse caso, por atendimento presencial mesmo, tá? O que eles falam que pode acontecer de forma online no caso de emergências e desastres é a prestação de orientação para as equipes profissionais que estão naquele local, tá? Mas o atendimento das pessoas que estão naquela situação de emergência e desastre não pode acontecer de forma online. Outro tipo de atendimento que eles proíbem que aconteçam de forma online é o atendimento em casos de violações de direitos ou no caso de violência. Então, eles deixam de forma explícita aqui que é proibido e que o atendimento nesses casos tem que ser também de forma presencial. Eu acho até muito válido, tá? Eles proibirem isso porque geralmente casos que envolvam situações de violência ou indícios de violações de direitos já são casos complicados para a gente atender de forma presencial. Eu fico imaginando como deve ser difícil fazer um manejo desse tipo de atendimento de forma online, tá? E ainda oriento, gente, muito cuidado para fazer atendimento de adolescente de forma online. Muito cuidado fazer atendimento de pessoas que têm ideação suicida.
questões de automutilação, que são casos mais graves. Então, não saiam atendendo todos os tipos de demanda que chegarem para vocês, tá? Tentem encontrar uma forma no trabalho de vocês de fazer essa investigação da avaliação, de fazer algumas entrevistas iniciais, tentar avaliar de fato o que pode ou não pode acontecer para saber se vocês vão ter a capacitação de fazer o atendimento. Eles não proíbem o atendimento de crianças na forma online. Eu, particularmente, não consigo ver como seria possível fazer um atendimento de uma criança de forma online. Não sei se já existem estudos sobre isso, eu não sei se já tem alguma psicóloga que trabalha no atendimento infantil de forma online. Na minha análise técnica é inviável, tá? Principalmente aí pela questão do lúdico, né? Mas eles não proibiram, então se a psicóloga falar que tem capacitação, que dá conta e que vai fazer direito, tá lá essa opção aberta pela resolução. Os cuidados em relação ao sigilo são os mesmos, os cuidados das técnicas que vão ser utilizadas, mesma coisa. Atendimento online também exige o registro documental, tá? Então, fazer o prontuário psicológico de todas as pessoas que são atendidas, contrato de prestação de serviço da mesma forma. O que eu costumo falar, atendimento online não é igual a atendimento presencial, tá? São modalidades de serviços diferentes. Então, não vão para atendimento online achando que é a mesma coisa. O manejo é diferente, a relação acontece de outra forma. A questão da tecnologia também tem as suas particularidades de forma bem diferente do atendimento presencial. Então, a psicóloga, para fazer atendimento online, precisa ter a capacitação específica para o atendimento online, tá? Já tem bastante cursos por aí sobre atendimento online, cursos, não sei se já tem curso na graduação propriamente sobre esse assunto, né? Mas cursos de especialização, workshops, cursos de psicólogas que já têm essa experiência nessa área, já tem bastante no mercado. Então, se vocês têm interesse em prestar esse tipo de atendimento, busquem capacitação. Até por conta dessas peculiaridades, a gente precisa se capacitar e estar preparada para quando os imprevistos acontecerem dessa forma, tá bom? Quem trabalha com atendimento online precisa estar acompanhando a questão dos aplicativos que vão utilizar, questão de sigilo, a questão da segurança, entender muito bem como é que essas ferramentas funcionam, tá? Ter muito cuidado com a questão da gravação, verificar direitinho como é que isso vai estar incluso no contrato de vocês, no combinado de vocês, tá? Para vocês evitarem também problemas em relação a isso. Mas se vocês não têm competência, capacitação nessa área, não assumam a responsabilidade para esse tipo de atendimento, achando que é igual ao atendimento que eu faço de forma presencial, tá? Porque não é. E eu costumo muito orientar a comodidade de não pegar trânsito, não pegar problemas de transporte, de ter que ir ao consultório. Eu digo que não pode ser o único e exclusivo motivo para o atendimento online. Eu costumo falar, atendimento online não é para todo tipo de pessoa, assim como não é qualquer psicóloga que pode oferecer esse tipo de serviço. Tem que ter uma análise da psicóloga, que existem casos, situações que vão ser muito complicados a gente conseguir manejar no atendimento online. Então, a gente tem que acompanhar com um olhar bem técnico mesmo esses casos e essas situações, tá bom? E da mesma forma, do atendimento presencial, a gente precisa ter um acompanhamento sempre que for necessário na supervisão clínica, tá? Então, busquem supervisão com psicólogas que tenham experiências, inclusive, no atendimento online, para vocês conseguirem ter esse acompanhamento de pessoas experientes naquele assunto, naquela área de forma específica. Tá bom? Dúvidas? Acho que consegui falar, assim, de modo geral, do atendimento online. Não vi que surgiram dúvidas. Boa noite para todo mundo que entrou no final. Se vocês precisarem falar comigo sobre isso, tiverem dificuldade no cadastro,
tiverem alguma questão assim mais específica, também fiquem à vontade para me procurar por direct, que eu auxilio sem problema nenhum, tá? Se não surgiram dúvidas, tô tentando lembrar se falta falar mais alguma coisa. Mas acho que, de modo geral, o que vocês não podem deixar de saber foi isso que eu passei para vocês, tá? Se vocês vão trabalhar com atendimento online, busquem ler a resolução e entender muito bem o que está previsto, o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Combinado? E aí, qualquer dúvida que surja, me procura. Muito obrigada pela presença de todo mundo que ficou até o final da nossa live de hoje. E segunda-feira que vem tem live fixa de novo, segunda-feira, às 20 horas, tá bom? Ainda não tenho tema, mas durante a semana aí eu vou vendo, vou ver se o pessoal que sugeriu os outros temas para hoje a gente conversa. Mas vamos definindo isso juntos, tá bom? Beijo para todo mundo que chegou até aqui o final. Muito obrigada. Boa semana para vocês. Tchau!